Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a mente de nós todos. Qual foi o pecado de Eva? O pecado de Eva foi duvidar da palavra de Deus. Talvez você tenha respondido, ela comeu o fruto proibido. Ela comeu o fruto proibido como consequência de ter duvidado da palavra de Deus. Ela comparou aquilo que Deus disse com o que a serpente disse, mais a aparência do fruto. Ela concluiu, seguindo as palavras da serpente, que o fruto era bom para se comer. Ela ficou atraída, devia ser bonito, né? Ela ficou atraída por aquilo. As palavras da serpente convenceram-na, pelo menos momentaneamente. E aconteceu o que aconteceu. É interessante porque minha opinião agora, tá? A Bíblia não fala sobre isso. Na minha opinião, Eva não duvidou da palavra de Deus 100%. Eu não saberia te dizer qual foi a porcentagem da dúvida dela, mas foi o suficiente para que ela desobedecesse a Deus. Então, eu poderia falar aqui pelo menos 1 hora desse assunto, de coisas semelhantes a esse assunto, mas o nosso vídeo tem que ser curto, então eu vou pedir que vocês tenham paciência para ver esse assunto diluído em outros vídeos que nós ainda, pela graça de Deus, iremos gravar. Então, existe perigo em duvidar da palavra de Deus? Sim, sempre. Ok? Sempre, não é? De vez em quando, não. Sempre existe. Então, apesar de ter feito essa introdução, o meu assunto agora, a partir de agora, aparentemente, vai ser outro assunto. Aparentemente. Ok? Vou falar de algumas experiências que eu tive, religiosas. Então, por exemplo, uma vez eu tive um debate com uma mulher, jovem ainda, testemunha de Jeová. Ela entrou na minha casa, eu peguei 2 Bíblias que eu tenho, que são muito boas, tenho acesso aos textos originais, então eu mostrei para ela claramente que Jesus é Deus. E ela ficou sem resposta. Ela ficou até confusa, porque ela foi ensinada que Jesus não é Deus. E aí ela pegou e falou para mim, olha, eu vou estudar esse assunto melhor, porque ela quis agora analisar os textos originais, como eu apresentei para ela, ela falou, e eu volto um outro dia. Eu falei, eu sei que você não vai voltar. Eu falei assim, se você vai estudar, você tem que estudar sozinha, em oração com Deus. Se você for perguntar para os líderes da tua igreja o que eles acham disso, aí eles vão falar que não concordam e simplesmente você não questiona e você aceita. Ela nunca mais voltou na minha casa. Eu sabia. Ela foi falar com os líderes. E aí, o que vocês acham? Não, tá errado e pronto, não acabou. Bom, essa história de ser dominado por líderes religiosos, eu não vou nem falar dos políticos, pelo menos nesse vídeo não, ser dominada por líderes religiosos, ela é muito antiga. Eu, no meu pequeno conhecimento, não saberia aonde começou. Mas, por exemplo, no Egito, toda aquela história dos faraós, que se falavam deuses na terra, né? E filhos de deuses, e tinham tanto poder. Sabe que um faraó, ele não podia, ele não errava, né? Jamais alguém pode dizer, o faraó errou. Se falasse isso, no mínimo perdia a cabeça, no mínimo, né? Então, o faraó nunca errava. Sabe que tem um ensinamento da Igreja Católica que passaram-se séculos e séculos e ele nunca foi removido? Chama a infalibilidade do Papa. O Papa não erra. O Papa não erra. Ele é infalível. Então, isso dura até hoje. Ainda estão os documentos católicos. Nunca foi removido. O Papa é infalível. Então,
Eu acho interessante quando os católicos eles se escandalizam com o poder, eu diria assim, até da usurpação dos faraós para títulos que eles não tinham. Eles ficam escandalizados, os católicos, mas quando se fala do Papa, daí eles ficam ofendidos. Quando nós falamos, olha, o Papa diz que ele é infalível, mas ele não é infalível, né? Você nunca vai ver um Papa confessando os pecados dele. Você não vê isso. De maneira audível, eu quero que alguém que discorde de mim mostre um vídeo para mim, o Papa falando assim, Senhor, perdoe os meus pecados. Ele orando assim. Isso não existe. Aliás, eu particularmente, nunca vi nenhum padre fazendo isso, né? Não estou dizendo que não exista, tá? Porque eu já fui católico, nunca vi nenhum padre confessando seus pecados diante de uma congregação. Mas, enfim, o Papa é infalível, o faraó era infalível, e assim esses pensamentos eles vão sendo diluídos na sociedade, né? Então, a pessoa que se diz intelectual, ela fala assim, esses pastores, padres aí, todos corruptos, todos mentirosos, todos. Aí elas vão assistir Mário Sérgio Cortella, aí aplaudem, e saem da palestra do Mário Sérgio Cortella sem questionar o que ele fala. Tudo que ele falou está certo. Então ele é infalível. Ou então do Leandro Carnal, outro filósofo, tudo que ele falou, essa pessoa que duvida de Deus, às vezes nem acredita em Deus, ela acredita num homem. É interessante porque parece que o ser humano está sempre atrás de um líder para dar uma certa segurança nas suas decisões, na sua forma de pensar, né? Então, outros se refugiam nos livros, né? Eu não acredito em Deus porque eu acredito em Freud, eu acredito em Darwin, o brasileiro fala Darwin, né? Eu acredito em Darwin, eu acredito na teoria da evolução. Então, sempre se escondem, né, atrás dessas coisas, e esses homens, para essas pessoas, são infalíveis. É interessante você pegar cientistas de anos e anos de academia, e eles, com todo o seu conhecimento acadêmico, não conseguem ver um erro. Eles acham outros homens como infalíveis, né? Então, você vai para a música clássica, que eu adoro. Não, Mozart era infalível, né? Ou Beethoven, será? Ou é a gente que não conhece tanto? Então, os homens são falíveis, né? Mas eu queria aqui, agora, me ater e a me preocupar quando esses homens falíveis, eles lideram as pessoas de tal forma que elas confiam neles para a salvação. Uma vez eu fui convidado a estudar a Bíblia com um rapaz da Assembleia de Deus. Ele estava numa cadeira de rodas, ele resistiu a um assalto, o assaltante deu um tiro nele e ele ficou na cadeira de rodas. E eu fui estudar a Bíblia com ele. Era bem difícil, porque ele tinha pouca cultura, ele não conseguia entender nem a pergunta que eu fazia, e não tinha conhecimento bíblico também. Mas, enfim, um dia eu estava saindo da casa dele, e o pastor da igreja dele apareceu lá. E aí a irmã dele me apresentou para o pastor, e o pastor quis meio que me cutucar teologicamente, e aí eu respondi para ele, eu falei assim, olha, o pastor está enganado. E a moça deu risada da minha cara, falou, o pastor está enganado. Ela quis dizer assim, como que um pastor vai estar enganado, né? Tem um vídeo na internet que não é tão novo. Um pastor nos Estados Unidos falou para os membros saírem da igreja, não, saírem do templo, irem lá fora, no jardim, no gramado, para vocês são ovelhas, comam grama, comam, né, para receber o Espírito Santo. As pessoas deitaram, pode procurar no YouTube, as pessoas deitaram, começaram a comer grama ali, em frente à igreja. Então, essa submissão total e cega é que leva o número de denominações religiosas se multiplicar. E também os números de filósofos e tantos outros, né? Então, você pode ir para um show de rock,
O que o roqueiro falar no microfone, o povo aplaude, nem pensa, não pensa, não consegue pensar. Quando eu era jovem, eu estava numa igreja, a igreja que eu frequentava na época, eu era bem jovem, e quem estava pregando ali era um rapaz, um homem, que havia ganho o prêmio de melhor orador de São Paulo. E realmente ele era muito inteligente. A gente brinca, fala que ele seria capaz de vender ovos para uma galinha. Tão convincente que ele era na sua maneira de falar. E um dia, ele começou a fazer um sermão falando contra vários pontos que eram tradicionais na crença daquelas pessoas. E as pessoas começaram a concordar com ele. Ele foi falando, por exemplo, ele falou assim, Jesus falou assim, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ele fala, tá bom, o cara me dá um tapa na cara e fala, complete serviço. Ele falava meio que contradizendo as palavras de Cristo, meio que zombando. Ele foi falando e o povo concordando com ele. Ele fez 80% do sermão dele ou mais nesse sentido. Quando chegou quase no fim do sermão, ele leu um texto de Pedro, dizendo que lobos se infiltrariam no meio de nós, e ele falou, olha, tudo que eu falei até agora está errado. Tudo que eu falei até agora é antibíblico. E eu vi vários de vocês balançando a cabeça e concordando. Entendeu? Entendeu o perigo de você confiar tanto numa pessoa, você se entrega à maneira dela pensar, né? Muitos, mas muitos, falando na questão bíblica, pegam textos bíblicos que não entendem e vão até um homem e pedem para ele explicar e ficam satisfeitos com a explicação dele. Eles não pegam a explicação e continuam investigando para ver, a pessoa pode estar certa, pode ser que a explicação esteja correta, mas é bom você saber por você mesmo. É bom você conhecer por você mesmo. Eu estou fazendo aqui um trabalho de esclarecimento espiritual, esclarecimento bíblico, mas você tem que concordar comigo à medida que você também estuda as mesmas coisas e chega às mesmas conclusões. Meu objetivo aqui não é dominar ninguém, mas o objetivo de muitos líderes, a palavra já diz líder, é de liderar, é de tomar decisões, é de influenciar as pessoas. Então, até que ponto nós vamos permitir que isso ocorra conosco? Uma vez eu estava numa reunião, não era numa igreja, foi num escritório, e tinha um pastor lá, ele foi chamado também, o assunto era religioso, e aí quando a maioria esmagadora não concordava com o pastor, quando ele viu que estava perdendo território, sabe o que ele fez? Ele falou assim, silêncio! Aí todo mundo ficou querendo, o ungido do Senhor vai falar. Ele fez isso para deixar as pessoas com medo, né? Olha, ele foi ungido, então o que ele vai falar agora está certo. Não é bem assim. Ele não falou de acordo com a Bíblia, nós não temos que aceitar. Isaías diz, em Isaías 8, verso 20, a lei é o testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, não haverá amanhã para eles. A lei que ele está dizendo são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Os testemunhos são os profetas. Então, muita gente que está aí pretendendo ter uma vida espiritual, eles rejeitam Moisés e rejeitam os profetas do Velho Testamento. E aceitam um profeta local, uma pessoa ali que durante o dia está fazendo muita coisa errada, muitas vezes desobedecendo a Deus, não dá um bom testemunho, a esse aí que eles obedecem. Né? Eu estou profetizando para a sua vida, ainda essa semana, Deus vai abrir uma porta. Deus fala só com ele, não fala com mais ninguém. Né? Mas é muito interessante essas coisas. E aí a porta não se abre, coisa nenhuma. Né? Eu já falei uma história assim, parecida, eu vou falar outro dia de novo, mas o que eu quero chamar a atenção, você tem que ter um encontro com Deus, um encontro pessoal, para que a sua espiritualidade esteja segura, para que você dê passos
seguros ao lado de Deus, sabendo que você está andando no caminho certo. Em Provérbios está escrito assim: há caminhos que para o homem parecem certos, mas o fim deles é a morte. Agora, Deus é um Deus de esclarecimento. Deus é luz. Nós não podemos estar em trevas na presença de Deus. Na presença de Deus, nós estamos em luz. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes de qualquer estudo, antes de qualquer investigação bíblica, tenha certeza, certifique-se de que você está na presença de Deus. Essa é a primeira coisa. Ore, medite, implore para Deus estar com você na hora em que você for investigar a palavra. Só dessa forma, e com o coração livre de preconceitos. Se você tem preconceito religioso, qualquer coisa assim ligada ou parecida, você não vai entender a vontade de Deus. Tem muita gente, mas muita, eles acreditam numa mentira e não tem jeito, eles ficam ali, sabe, empacados, e você vai, isso está errado. Eles conseguem até ver a lógica do que está ensinando, estão vendo a verdade brilhando, mas eu não posso sair daqui que eu gosto dessa mentira. Eles não vão usar essa palavra, mas eu gosto desse engano, eles não, sabe assim, eu gosto dessa doutrina mentirosa. Eles não usam essa palavra, mas é isso. Eles acabam se apegando mais a uma doutrina inventada por homens do que o que a palavra de Deus diz explicitamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, dessa forma, ter uma vida espiritual saudável. Não existe vida espiritual saudável na mentira. Não existe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço agora que você deixe o like no vídeo. Nós estamos precisando muito. Estou pedindo aqui que você também compartilhe o máximo que puder esse vídeo. Também vai colaborar com o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se puder fazer alguma colaboração para que nós possamos melhorar o nosso serviço aqui, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.